เอ้าให้คำหนึ่งเอาดิ Você já viu esse vídeo? Cara, esse vídeo é muito maravilhoso. Eu racho demais. É isso, mano. É a ânsia de ter e o tédio de possuir. É nitidamente. Esse vídeo é nitidamente a frase escrita. É a mesma coisa. É aquela sensação de querer muito, e quando você finalmente consegue, parece que perde a graça. O cachorro nitidamente perdeu a graça. Então, a gente vive nesse ciclo louco, sabe? Corre atrás, conquista. E aí se entendia. Recentemente mesmo eu tava querendo jogar alguns jogos, porém eu tava sem memória no meu computador. Tava sem espaço. E aí eu pensei, vou ter que aumentar, né? Tem que comprar um SSDzinho maior. Eu tava querendo jogar The Sims, aquele jogo que simula, né, a vida real. Não só ele, como também Valorant, joguinho de bala. Aí fui lá toda pimposa, comprei o SSD e tal, joguei ali na primeira semana bem. Cara, mas depois me deu um tédio tão grande. Eu não sei o que é. Realmente isso. É a ânsia de ter e o tédio de possuir, literalmente. Mas por que isso acontece? Por quê? Será que o problema é o que a gente quer ou como a gente vive querendo? Tá entendendo? Então fica aqui comigo, vamos tentar destrinchar esse assunto que, querendo ou não, tá presente na vida de todo mundo, né? Bom, é isso. Querer é natural. É humano. A criança deseja atenção, o jovem deseja a liberdade e o adulto deseja aquela estabilidade. Isso é da vida. Desde criança a gente aprende a desejar brinquedo, nota boa, aprovação. E não tem nada de errado em sonhar, em correr atrás do que a gente realmente quer. O problema é quando a vida vira só isso. Quando a gente vive como se o próximo objetivo fosse salvar nossa existência. E aí depois, inevitavelmente, vem aquele vazio. Porra, quando aquele vazio chega, e aí parece que, sei lá, a vida entra num modo automático. Você acorda, faz o que tem que fazer, com a cabeça sempre no depois. Ai, quando eu tiver aquele salário, eu vou fazer tal coisa. Ai, mas quando eu tiver aquele corpo, quando eu entrar no shape, as gatinhas vão me querer. Quando eu for reconhecido, não sei o quê. Só que esse quando nunca chega. Porque mesmo quando a gente alcança, a mente já pulou pro próximo. Pra próxima coisa que, ai, quando acontecer que não sei o quê. E eu me peguei nessa esses dias com essa história do SSD. E é isso, e aí na hora é muito bom, só que logo em seguida passa. E passa, querendo ou não, um pouco rápido. E aí vem a pergunta que corta. Será que eu realmente queria isso mesmo? Ou eu só tava tentando, sei lá, preencher alguma coisa, algum buraco? Olha, e se você reparar bem, a gente vive um presente que tá sempre de olho no futuro. E aí não vive de verdade, né? É como na música do Racionais, em que ele fala assim: o amanhã é ilusório, porque ainda não existe. O hoje é real. É a realidade que você pode interferir. As oportunidades de mudança tá no presente. Não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será a consequência do presente. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Então, é isso, sabe? E aí, quando a gente tá sempre de olho no futuro, a gente não tá vivendo de verdade. Tá conseguindo me entender? Porque eu sei disso porque, sinceramente, eu já me vi várias vezes presa nessa mentalidade. Correndo, sem perceber que eu já tinha muita coisa que um dia eu sonhei ter. E a verdade é que a gente vive numa cultura que alimenta essa insatisfação constante. A publicidade, as redes sociais, o marketing, tudo gira em torno de fazer você se sentir insuficiente. Porque se você se sente completo, você para de consumir. Pegou a sacada? Pensa aqui comigo. Quantas vezes você viu algo na internet e pensou: eu nem sabia que isso existia, mas agora eu preciso disso? Isso não é coincidência, é engenharia, é psicológico, é feito para te manter desejando.
E o mais louco é que a gente começa a basear nosso valor pessoal nas coisas que a gente tem. Tipo, eu não se eu não tenho um carro legal, um celular de última geração ou um corpo padrão, então eu não sou o suficiente. E isso é foda, isso machuca, isso esgota. E eu sei que você já caiu nessa armadilha. Eu já caí nessa armadilha. Já comprei coisa que era só pra me fazer se sentir inclusa, pra me sentir por dentro, sabe? E depois que eu tinha, nem usava tanto. Era só pelo status, pela sensação momentânea de que eu estava no jogo. É tipo aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham de casa, né? E aí tem que montar, pensa, né? Pensa que tem que montar o setup perfeito pra trabalhar. Que aí, se ela tiver tudo massa, tudo vai fluir. E aí ela vai lá, compra a cadeira gamer, a luz, o microfone, o teclado mecânico. E aí investe bem pesado mesmo. E aí no começo parece mágico. Caraca, as luzinhas brilhando, é? Mas depois o brilho some. E aí a pessoa vai se sentir uma merda, né? Só que com menos dinheiro. E aí a ficha dessa pessoa cai. Não é o setup que vai mudar o teu resultado. É você. Mas tu tava colocando tanta expectativa nos objetos, como se eles fossem te transformar. É claro que uma estrutura boa vai te ajudar perfeitamente, mas se a motivação vem só do que você tem, ela acaba rápido, porque desejo é fogo de palha. Ele queima forte no começo, mas se não tiver combustível emocional, propósito, direção, amigo, ele vai apagar. E a gente não fala disso o suficiente, a gente finge que mais coisas significam mais felicidade. Mas na prática, o que enche mesmo não é visível. São as experiências, as conexões, os pequenos momentos. E isso não dá para comprar. E aí a pergunta que fica me rondando é: de onde vem esse buraco que a gente tenta preencher com o consumo? Porque a gente sente essa necessidade tão constante de ter mais. Eu acredito que, no fundo, é falta de conexão com a gente mesmo. Porque quando você tá bem com quem você é, com o que você já tem, o desejo não some, mas ele não manda mais em você. Ele vira escolha e não obsessão. E é curioso como isso começa cedo. A gente é ensinado a competir, comparar, mostrar. A gente aprende que ser suficiente está sempre ligado ao quanto você tem. Isso é uma prisão invisível. Mas quando você começa a perceber esse padrão, algo muda. Você começa a questionar: será que esse desejo é mesmo meu ou é só um reflexo de uma necessidade que me colocaram? Aí começa o processo de libertação de consciência. E o mais louco de tudo isso é o seguinte: quando você finalmente tem o que queria, vem o tédio. Parece muito contraditório, velho, mas não é. A gente associa tanto sentido à conquista que esquece que o que sustenta a alegria de viver é o que a gente faz com aquilo. Ter por si só não basta. É igual a pessoa que sonha comprar uma casa, consegue e depois se vê infeliz lá dentro. Porque não é a casa, é a vida que você constrói dentro dela. É a paz, as relações, a rotina, o conteúdo, não só a casca. Quando a gente entende isso, começa a valorizar mais os processos do que os resultados. E isso, pra mim, muda tudo. Porque aí o desejo não é mais fuga. Ele vira expansão. E a conquista, ela vira consequência. A grande virada de chave pra mim foi quando eu comecei a focar mais em quem eu estava me tornando e menos no que eu estava acumulando. E isso não quer dizer que eu parei de querer coisas, claro que não. Mas agora eu me pergunto antes: isso aqui me aproxima de quem eu quero ser? Às vezes o que a gente precisa mesmo é menos do que a gente imagina. Menos ruído, menos tralha, menos cobrança e mais presença, mais valor nas pequenas coisas, mais silêncio interno, sabe? Mais gratidão. E não é papo espiritualizado demais, não. É real. Quando você começa a olhar para sua vida com mais presença, você percebe que tem coisa incrível acontecendo o tempo todo, mas você estava distraído demais para perceber. Então, talvez a verdadeira riqueza não esteja no que a gente tem, mas
no quanto a gente consegue aproveitar o que já tem. Talvez o segredo não seja correr atrás de tudo, mas aprender a olhar com mais carinho para o que já está ao nosso redor. E aí eu te deixo essa pergunta para encerrar. O que você está tentando preencher com tantas conquistas? Será que não tem um vazio aí dentro que precisa de atenção e não de objetos? Se esse vídeo te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Vamos conversar, me conta a tua experiência, a tua visão. Esse canal é para isso, para provocar reflexão, mas também para trocar, para crescer junto. Deixa teu like se faz sentido para você. Se inscreve se quiser mais conteúdos assim. E compartilha esse vídeo com alguém que vive correndo atrás do próximo passo sem parar. Às vezes tudo que a gente precisa é de uma conversa sincera, como essa, para acordar para a vida. E é isso. Deus abençoe sua vida e até a próxima.